Muito bem, boa noite a todos. Hoje, 28 de setembro de 2023, e a gente, Mário Neto, meu nome, sou editor do Nosso Bairro, Nossa Cidade, e hoje a gente vai estar batendo um papo aqui com o Gabriel Calil. Gabriel Calil, um jovem que vem ganhando destaque na mídia, entre os moradores de Rio Verde, pela defesa que ele faz com relação ao governo Lula, com relação aos governos do PT, e a gente vai bater um papo com ele, saber da história de vida dele, por que ele defende o governo Lula. Rio Verde, que é uma cidade tradicionalmente de centro-direita, e a exemplo, as últimas eleições o Bolsonaro tirou 70 mil votos, o Lula tirou 40 mil votos, mas o Daniel Calil está afim de permanecer com as suas ideologias e trazer o ponto de vista da esquerda. Então a gente vai estar batendo com ele, já ele vai estar ao vivo, e eu quero convidar vocês para estar assistindo. Com certeza um bate-papo aí leve, bacana, desse jovem que tem ganho aí a opinião pública. Amanhã vai ser o contraponto, viu? O Gustavo Carvalho, que é líder do movimento, um dos líderes do movimento Renova Rio Verde, que tem uma corrente de direita, que tem líderes ligados ao Bolsonaro, vai estar aqui conversando com a gente e trazendo informações sobre a direita de Rio Verde. O pessoal que for comentar, que for participar, vai estar aberto, a gente vai estar passando as perguntas, inclusive algumas perguntas que os telespectadores fizeram na chamada da live. A gente vai estar trazendo essas perguntas aí. Aqui o compromisso é com quem participa do Nosso Bairro, Nossa Cidade. Nós somos independentes politicamente, tá certo? Eu vou, afinal de contas, é o convidado que interessa. Estou aqui, nesse momento, mandando o convite para ele. E ele vai estar aqui dividindo tela com a gente. Se estiver assistindo, você já vai estar ao vivo aqui comigo. Só aceitar o convite aí no Instagram, que a gente vai estar dividindo tela. Mandar um abraço a todos que estão assistindo. Meu amigo Gilmar do Gás, em breve aqui com a gente também. Um líder comunitário bastante aguerrido, que tem toda uma trajetória em Rio Verde interessante, população conhecer. Gabriel Calil, estou mandando o convite para você. Mandei o convite no seu Instagram pessoal, tá ok? E só você aceitar aí que a gente vai estar dividindo tela. Vamos aguardar o Gabriel. E eu vou trazer uma confidência hoje aqui para vocês, tá certo? Essa semana o calor estava demais e a gente entrou numa piscina e essa piscina estava, por óbvio, trouxe um probleminha no ouvido, mas fui medicado, estive inclusive na UPA ontem à noite, fui muito bem atendido, mandar um abraço pro pessoal da UPA, o Paulo Renato, mas pronto aí para ouvir o Gabriel. Estamos aqui aceitando o convite do Gabriel. É ao vivo, Gabriel. Entrou? Deu certo? Deu certo! Ô Mário Neto, eu já vou começar aqui dando uma boa noite para os nossos telespectadores desta live de hoje e dizer que eu tenho um sério problema com tecnologia, viu? Eu vou falar um negócio para você. Um sério problema. Eu entrei aqui, o Mário Neto falando, eu já mandei um convite e eu, nossa, socorro, como é que aceita? Eu acho que era a internet que estava ruim, né? O Wi-Fi aqui de casa deve estar ruim. Mas enfim, deu certo, nós estamos aqui ao vivo. Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. E é isso aí, vamos bater um papinho aqui hoje, falar de progressismo, falar de esquerda, porque em Rio Verde tem esquerda também, certo? Nós tivemos aqui 40 mil votos do nosso querido Lulinha. Não foi só Bolsonaro, não. Então é isso aí. Perfeito, Gabriel.
Obrigado por estar aqui hoje. Você, como eu disse aqui no início, é um jovem que surpreende de uma maneira positiva. E como é que o Gabriel é de Rio Verde, da onde que ele é? Conta um pouco aí da sua história de vida pra gente. Como é que você veio parar aqui no Rio Verde das Abóboras? Mário, então, eu não sou de Rio Verde, não sou nascido aqui, mas já sou rioverdense, que eu não vou sair daqui nunca mais. Não sei se você já ouviu aquele ditado, quem bebe das águas do Abóboras, daqui não sai mais. Pois é, pois comigo aconteceu isso. Eu vim lá da cidade de Porangatu, Goiás, nasci lá, fui criado lá e tal. Minha mãe é de lá, meu pai é de lá e tal. A gente construiu família lá, vamos dizer assim. E surgiu a oportunidade de vir trabalhar ao longo do caminho aqui em Rio Verde. Quando eu tinha ali para os próximos dos 18 anos, eu consegui passar num concurso público, né? Passei no concurso, fiz as provas, tudo direitinho, prova teórica, prova prática, etc. Todo aquele processo de concurso público que a gente já sabe. E vim trabalhar, certo? Com 18 aninhos, longe da mamãe, longe do papai, nunca tinha morado sozinho, né? Vim, assim, acho que de Porangatu para cá deve ter aí uns 650 quilômetros, É mais ou longe. menos. É muito longe, né? Tanto que eu não E vou nós lá. estamos lá, hein? Tem nosso bairro, nossa cidade em Porangatu. Já vamos bater 1.000 seguidores lá e vai. A cidade está gostando do projeto. Eu já vi o nosso bairro. Rapaz, esse nosso bairro na cidade, eu vou falar um negócio pra você, tá lastrando por todos os lugares. Eu acho que tem uns 10 no mínimo que eu já vi. São 16. Rapaz, São, 16? são 15 em Goiás e Brasília. Nossa, ô Mário, eu sei que aqui é você que faz as perguntas, mas é você que opera todos esses 16? A gente tem uma equipe formada pelo Mário, mais os bracinhos do Mário, as mãos e a tecnologia. Ah, sim. Não, bom Mas, demais. mas é Ah, importante, Gabriel. Então, você hoje tem quantos anos? eu tenho 22. Aliás, Então, 21 mais um. está com 21 mais um. 22 é o PDT do nosso amigo Bruno Marques. É O que 12 o ocorre? PDT. Como é que foi essa identificação sua com o PT? Por que surgiu essa afinidade sua com Lula? Então, Mário Neto, a minha história com o Partido dos Trabalhadores, com a esquerda, com o progressismo, ela começou, vamos dizer assim, na pandemia. Né? Na pandemia, a gente via, vamos dizer assim, na pandemia não, ela começou, eu vou ser mais exato, na reforma da Previdência, em 2019. Foi lá que ela começou. Ela começou a crescer. Porque eu vi que na reforma da Previdência, segundo a análise que muitas pessoas fazem, inclusive a minha, não foi feito nada além de tirar, vamos dizer assim, os direitos das pessoas que trabalham. Então você passou a sua vida inteira vivendo do braço, no pá, na enxada, na picareta, certo? No mercado, repondo mercadoria, ou em qualquer outro lugar de carteira assinada, e você ganhou de presente do nosso querido governo Bolsonaro mais 3, 4, 5 aninhos para se aposentar. Foi isso que aconteceu. E eu não concordo com isso. Né? Isso não é política pública, isso não é política pública eficiente, isso não é qualidade de vida, certo? Uma pessoa que trabalha, como ficou definido, até os 65 anos, por exemplo, já não tem mais tempo de aproveitar a vida, vamos dizer assim, muitas delas, né? Não estou falando de todas. Claro que tem muita gente que com 60 anos está todo serelepe e tal, mas grande parte das pessoas não estão, certo? E essa foi uma coisa que eu não concordei. E ali nasceu, vamos dizer assim, uma revolta, né, de pensar que daqui a muito tempo talvez eu não vá me aposentar com essas reformas que vão acontecer, certo? O mundo está mudando tanto, né? E a gente precisa, com essas mudanças que não concordamos e que são, vamos dizer assim, anti-progresso, anti-progressismo, né? Porque o progresso a gente deveria ver ele como uma melhora na qualidade de vida das pessoas. E foi justamente o processo contrário que aconteceu nos anos aí de 2016 para cá. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente precisa fazer uma palavra muito bonita, executar uma palavra muito bonita, vamos dizer assim, que é a praxis, e é a luta. A gente precisa lutar pelos nossos ideais e lutar contra aqueles que nos fazem mal, certo? Então foi aí que começou a minha história com a esquerda, vamos dizer assim, né? Eu não fui sempre filiado e nem sempre militei pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu estou hoje,
Mas foi assim que tudo começou. Posteriormente, vou só beber uma água aqui. Posteriormente, Mário Neto, a gente começou a sofrer um processo, eu, no caso, comecei a sofrer um processo, vamos dizer assim, de radicalização, vamos dizer assim, pela esquerda. O que seria esse processo? Acho que é até perigoso, na verdade, eu falar isso, que senão alguém vai cortar e vai colocar nas redes sociais para pegar no meu pé. Mas o que foi esse processo? Ele foi um processo de aprofundamento teórico, vamos dizer assim, nas teses que a esquerda, que o progressismo defende, certo? Por quê? Porque a gente vê, e esse processo ele aconteceu na pandemia. Porque é aquela questão de ficar em casa, não sei o quê, blá, 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 a gente começa, né, a estudar mais, pesquisar mais e tal. E a gente vê que as teses que a esquerda defende, elas são muito mal compreendidas, vamos dizer assim, né? Então já quero começar aqui dando uma cutucada em algumas pessoas. O Lula não odeia o agro, meus amigos. O Lula não odeia o agro. O Lula é pragmático. O Lula fez um governo, primeiro mandato e segundo mandato, para o agro. O Lula está fazendo o seu terceiro mandato para o agro. Lançou aí o maior plano safra da história, certo? Para financiar o quê? Por que você acha que a direita tem a opinião, e a gente vê isso, aqui em Rio Verde, eu vou dizer, por que a direita, do seu ponto de vista, não gosta do Lula? Ela não gosta? Cara, eu vou destacar aqui uma fala do próprio Lula. O que convenceu? Porque o produtor rural, embora ele está lá no campo, ele está na roça, ali no dia a dia, ele é muito politizado, ele é muito informado. Sim. Por que você atribui a essa resistência do setor do agronegócio com as teses do PT? Mário, então, eu vou destacar aqui uma fala, certo, que já era pensamento meu já há muito tempo, do próprio Lula, certo? Quando o Lula iria vir aqui em Rio Verde para inaugurar a Ferrovia Norte-Sul, inclusive Ferrovia Norte-Sul do Lula, ele disse, deu uma entrevista e tal, que não seria possível vir e tal, soltou uns vídeos na internet e falou que o problema do agro com o Lula, com a esquerda, não é um problema, vamos dizer assim, por causa de dinheiro, por causa de prática. É um problema ideológico, certo? Esses setores que são ligados a, vamos dizer assim, são os setores mais conservadores da sociedade. Resumo da história. O agro não gosta, eu quero colocar aqui aspas bem grandes nessa frase, porque isso não é um ponto comum entre o agro. Eu posso citar aqui Flávio Faedo, posso citar Náudia Faedo, posso citar Blário Maggi, posso citar N outros agricultores e pessoas que plantam soja, que exportam soja, que são lulistas e que gostam do governo Lula, que votaram, que fizeram campanha, etc. Eu posso citar vários aqui. Inclusive, em Goiás, posso citar vários. Quem falar que isso é ponto comum no agro, acho que não está muito assim falando a verdade. Mas, enfim, esse problema ele é ideológico, certo? Ele não é prático. Isso significa o quê? Que é birra, às vezes, por causa de alguns pontos que se atribui à esquerda. Aborto, defende bandido, não sei o quê, essas coisas. Você entendeu? Porque, do ponto de vista prático, o agro, ele foi beneficiado pelos governos Lula, certo? E o Lula fez isso como política de Estado, certo? Tanto que prova isso agora no terceiro mandato, lançando o maior plano safra da história, certo? O mito era tão bom de governo que não conseguiu vencer o Lula nem na própria área dele, vamos dizer assim. Tá certo. Gabriel, agora minha função é fazer perguntas aí que instiguem também. A gente acompanhou nos últimos anos, inclusive a prisão do Lula, processualmente ele foi absolvido, o princípio da inocência ele é aplicado por qualquer ser humano na Terra, só que uma coisa que ficou clara durante a apuração dos processos do Mensalão foram os bilhões desviados através de esquemas, talvez o maior esquema da história do Brasil e um dos maiores do mundo, de recursos do governo federal. Como que você, militante da esquerda, interpreta esse momento? Existe uma diferença? Tem que separar o joio do trigo? Houve
um aproveitamento, inclusive, das informações na época para derrubar a imagem pública da esquerda? Como é que você analisa esse movimento e que resultado prático você acha que o Mensalão deixou para o Brasil? Olha só, você colocou essa pergunta sobre corrupção. Para mim é bem tranquilo falar sobre isso, mas agora no final você colocou o ponto mais polêmico, né? Qual foi o resultado prático disso? Eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, não sei se eu me sinto à vontade. Mas enfim, vamos para o tema corrupção. Para mim, e eu acho que é a análise de algumas pessoas que têm a cabeça, vamos dizer assim, mais ponderada, o tema corrupção ele foi utilizado para demonizar a esquerda, ao passo que não se conseguia ganhar a eleição da esquerda, vamos dizer assim, certo? Então você não consegue tirar o poder nacional da esquerda porque fizeram bons governos, vamos dizer assim. Lula fez bons governos, Dilma fez um primeiro mandato com alguns erros, mas fez um primeiro mandato bom, certo? Tenho exemplos práticos de coisas que a Dilma fez e que estão na nossa vida até hoje, certo? Se alguém me questionar com relação a isso, mas quando você não consegue tirar a esquerda do poder, vamos dizer assim, você precisa de um subterfúgio. E esse subterfúgio, ele foi a corrupção. Né? A gente vê aí que o Lula, acompanhar toda a história do Lula, vamos dizer assim, então vamos fazer um prognóstico rápido. Veio lá das greves e tal, do ABC Paulista, foi sindicalista, etc. Se tornou um maior líder sindical da época na luta contra a ditadura, fundou o PT, coordenou as maiores greves que o Brasil já viu naquela época da revolta, etc. Direta já, blá, 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 fundou o PT. Concorreu à eleição em 1989, inclusive com o nosso governador Ronaldo Caiado, agora que quer ser presidente. Alguns anos depois se torna presidente. Então, quer dizer, ele tem uma história popular. Ele ganhou o primeiro mandato, certo? Quando foi pragmático, ganhou o segundo, elegeu a sucessora, reelegeu a sucessora. Como? E estava pronto para ser eleito em 2018, pasmem. Como que se tira do poder uma pessoa assim, certo? Não tem como, é difícil. Então você precisa de subterfúgios. Se colou na esquerda o estigma, vamos dizer assim, falso, inclusive, e muito falso. Se você, assim, você precisa ler um pouquinho para entender isso, mas se colou na esquerda o estigma de corrupção. Ah, mas o PT é corrupto, o PT é isso, o PT é aquilo, certo? Tiveram corrupção nos governos do PT? Eu acho que essa resposta é muito óbvia. Claro que teve corrupção nos governos do PT. Mas a corrupção que teve nos governos do PT foi sistêmica, no sentido de que ela já vinha desde muito tempo atrás, certo? Não foi uma exclusividade dos governos do PT. Coisa que as pessoas tentam dizer. Sabe o esquema do Petrolão? O que foi o esquema do Petrolão? Empreiteiras que fazem contratos com a Petrobras e desviam, sei lá, 1% de cada contrato e no final isso dá alguns 50 bilhões. É isso, certo? O Petrolão é isso. Anões do orçamento, não sei se você se lembra, foi um esquema de corrupção exatamente igual ao esquema. Eu quero abrir umas aspas aqui. Não é exatamente igual, mas foi um esquema praticamente igual, descoberto nos anos 90. Anões do orçamento na Petrobras. Empreiteiras que corrompiam diretores da Petrobras para desviar porcentagem de contratos. A mesma coisa. Se colou isso nos governos da época? Não. Se colou isso em quem? No Lula. Se brincar, o Lula leva a culpa até pelos anões do orçamento. Certo? Então vamos dizer que essa corrupção que teve nos governos do Lula, ela veio da corrupção sistêmica, ela veio do presidencialismo de coalizão, que é o presidencialismo onde você não governa se você não se ceder a outros partidos, a outras vontades, se você não ceder à democracia. Então, se você pegar a lista dos partidos mais corruptos do Brasil, quero destacar que o PP, certo? E o PL, ambos ex-partidos do nosso querido ex-presidente inelegível, estão, dependendo do caráter que você usar para fazer essa análise, em primeiro lugar, certo? Então, por exemplo, falando sobre presidencialismo de coalizão, eu vou criar uma situação hipotética aqui, certo, Mário? Quero deixar bem claro, é uma situação hipotética. Eu quero fazer uma política pública de universidades, por exemplo. Eu quero fazer o ProUni. O ProUni vai passar no Congresso Nacional? Não vai passar.
se você não fazer o presidencialismo de coalizão. Então você precisa, vamos dizer assim, ceder à vontade de outros partidos. O partido te pede uma coisa e você tem que ceder. Então, eu quero comandar tal coisa. Beleza. Em troca disso, nós vamos passar uma política pública maravilhosa, que foi o ProUni, por exemplo. Nós não tivemos nada depois disso, certo? E se tem casos de corrupção, por exemplo, nesse local onde esse partido foi loteado, eu te Peguei, pergunto. Você pegou ele? Deixa eu falar para você. Peguei. Vamos falar um pouco de Rio Verde. Certo. O PT tirou 40 mil votos em Rio Verde. Foi uma votação grande. O adversário, o Bolsonaro, tirou 70 mil. Mas houve um princípio de contraponto. Só que a impressão que temos é que o diálogo, esses votos foram muito polarizados devido à condição de quem votou no Lula gostar do Lula, de não valorizar o PT de Rio Verde. Tanto que o Valdemar de Paula, pessoa maravilhosa, a gente tem um carinho muito grande, teve uma votação bem abaixo desse patamar. O partido, eu não sei se você está afiliado no PT, mas a esquerda está refletindo, depois das eleições, esse cenário e ela projeta uma alternativa para convencer esses 40 mil eleitores, a princípio, que ela é uma alternativa também em Rio Verde. Mário Neto, antes de responder essa sua pergunta, eu só queria amarrar o nosso último tema, rapidinho aqui, um minutinho, Sim. só para terminar de amarrar, sobre corrupção. Nos governos Lula, inclusive, nós tivemos uma coisa chamada autonomia da Polícia Federal, que é o que a gente defende. A Polícia Federal ela tem que ter autonomia para investigar o próprio governo, que não aconteceu no governo do inelegível passado, certo? Toda hora trocando diretor da PF. Eu vou abrir aspas aqui, tem um vídeo. Eu vou esperar fuder a minha família, desculpa até falar palavrão, para poder trocar, porque eu não posso trocar um diretor na ponta da linha, certo? Eram frases que o ex-presidente falava, né? Então, assim, a gente defende que esses crimes que acontecem nas estatais, que acontecem dentro do governo, sejam investigados e sejam punidos. É isso que a gente quer, certo? E foi assim que o Lula trabalhou no seu primeiro e no seu segundo mandato, dando autonomia para a PF fazer muitas, vamos dizer assim, muitas operações. Teve mais operação porque tinha mais corrupção? Não, meu amigo, teve mais operação porque a PF tinha autonomia para trabalhar, certo? É isso que nós defendemos. Corrupção, investiga e pune. É isso que tem que acontecer, certo? Se for do PT, investiga e pune. O que você não pode fazer é jogar. Vou roubar aqui uma frase do Haddad. O Haddad tem que ir lá na Big Nat, marcas e patentes, e patentear essa frase, senão eu vou roubar dele. Parceiro nosso, Big Nat. Senão eu vou copiar dele, perdão. Você não pode jogar a isca para pegar petista. Você tem que jogar a isca para pegar corrupto. E foi isso que aconteceu. Nos últimos anos, jogaram a isca para pegar petista. Agora, passando para o tema atual, eu acho que você já percebeu que eu falo muito, mas se deixar, nós fica aqui 3 horas falando, certo? Falar sobre o agro, vamos falar sobre o agro, nós gostamos do agro, sim. Mas, enfim, a gente tem uma certa dificuldade, Mário, sendo bem sincero, na organização, porque falta, vamos dizer assim, uma coisa que a direita tem que nós não temos, que é dinheiro, certo? O próprio nome já fala, Partido dos Trabalhadores, certo? Todo mundo trabalha. Todo mundo tá no PT hoje trabalha, vive do braço, certo? Inclusive, vou até mostrar minha mãozinha aqui, ó, toda furada, tava ralando hoje. Eu tô uma raiva quando a gente fala que petista não trabalha. Nossa Senhora! Depois eu vou abrir até um concurso, trabalho mais que um petista. Mas, enfim, a gente tem essa certa dificuldade na organização. Porque quando você trabalha demais, trabalha o dia inteiro, cumpre ali a sua CLT 44 horas semanais, não sobra muito tempo para fazer organização. Entendeu? Isso depende muito de quem tem mandato. Mas o PT hoje, Rio Verde, ele busca, sim, dizer para as pessoas que ele é uma alternativa, certo? Ele é uma alternativa na vereança e nós vamos construir uma alternativa para a prefeitura, vamos dizer assim, que eu ainda não sei, certo? O que vai ser, né? Se vai ser uma vice, se vai ser uma candidatura própria e tal. A gente tem que montar o projeto e montar
tudo direitinho ainda, mas a questão da candidatura à prefeitura ainda não está fechada. Mas nós queremos mostrar que nós somos uma alternativa. E uma alternativa boa. Bacana. Ó, a gente está ouvindo aqui o Gabriel Calil, um jovem da esquerda de Rio Verde, do país, que despontou na internet aí, com vídeo mostrando as obras do Lula. E hoje a gente está ouvindo ele. E amanhã vai estar aqui o Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho, que é um dos líderes no movimento Renova Rio Verde, ligado à direita. Nosso bairro, nossa cidade, não tem posição ideológica. Nossa ideologia é a Constituição e, principalmente, quem acompanha a página aqui. Ô, Gabriel, aquele vídeo você editou, mas uma participação sobre uma rádio aqui da cidade, ele explodiu. Como é que você recebeu? Você esperava aquela reação? Outra pergunta que eu quero falar para você. Você está numa cidade onde o pessoal que é da direita, parte da militância da direita, ela é muito aguerrida, a exemplo da militância da esquerda, aqui em Rio Verde também, principalmente fora. Combativa, crítica. Como é que você reagiu ao vídeo e como você reage às críticas de quem não tem o seu ponto de vista? Você me lembrou, inclusive, de mandar o link da live num grupo de bolsonaristas que eu tô aqui, ó. Vou cutucar eles aqui, falar, vem, gente, vem. Enfim, a audiência tá boa. Tá boa a audiência, hein? Enfim, o Mário, é o seguinte, aquele vídeo, eu vou explicar como que ele surgiu. Eu comecei com esse negócio ano passado de fazer participação nas rádios, né? Porque a gente sempre vê aqui em Rio Verde uma conjuntura, apesar de ter tido os votos bem divididos, vamos dizer assim, uma conjuntura sempre muito bolsonarista, certo? Então, nas rádios não era diferente. E o pessoal falando assim, besteira atrás de besteira. E falando fake news, assim, praticamente cometendo crime, certo? O tempo inteiro nas participações. E aí eu resolvi participar também. Aí eu comecei a participar, tal, manda áudio na época da eleição, fala, etc, etc. Aí quando foi um dia, que foi nesse dia das casas, eu fiquei muito revoltado. Porque o pessoal ia vir essas 1.216 casas do Minha Casa Minha Vida, certo? Para Rio Verde. E todo mundo falando, porque foi o prefeito, porque foi o governador, porque foi ciclano, foi Beltrano e tal. E essa historinha a gente já viu, certo? A gente já viu ela com várias outras obras que o PT fez e quem inaugurou foi outra pessoa. Que o PT fez e quem levou o crédito, vamos dizer assim, foi outra pessoa. Então, foram outros parlamentares, inclusive da direita, certo? Então eu resolvi mandar aquela participação e aí eu gravei a participação, né? Falei, vou fazer um vídeo. Aí todo dia na hora do almoço eu ia para academia, eu falei, não, hoje eu não vou para academia, hoje eu vou fazer o vídeo. Aí eu fiz o vídeo, postei no TikTok, aí mandei todos os grupos de zap que eu tava. Na época eu ainda não conhecia você, não tava no meio político, vamos dizer assim, né, na época. Aí eu mandei, beleza, e fui trabalhar, né, fui ralar. Aí quando foi à tarde, o Bruno Marques me mandou uma mensagem. Não conhecia também o Bruno, não. Seu vídeo está sendo muito compartilhado. Falei, é mesmo? É? Massa. Beleza. Aí daqui a pouco já me colocaram num grupo assim assado. Não sei se você conhece esse grupo. Inclusive foi por indicação sua que eu entrei lá no grupo do João de Freitas. Um abraço pro João de Freitas. Aí já começou aquela coisa. Então, assim, o pessoal começou a falar sobre aquele vídeo, certo? Aconteceu assim, de duas pessoas falar, você que é o Gabriel do vídeo lá e tal. Falei, olha, rapaz, até repercutiu mesmo aí. Nossa, ganhou muita notoriedade. E aí eu comecei com os vídeos, né? Aí eu, além de fazer esse das participações das rádios, eu comecei a sair pra rua para fazer os vídeos, certo? Então eu já fiz vídeo falando de novo, sobre essa questão das casas do Minha Casa Minha Vida. Já fiz vídeo falando sobre as BRs que estão sendo cuidadas agora e que não foram cuidadas, certo? Há muito tempo. Tô com um roteiro aqui para fazer uns vídeos sobre... um vídeo sobre os fios da cidade, só que vai ser um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser comum como a gente já vê, porque vários vereadores já fez e tal, eu vou fazer falando outras coisas. Enfim, tem vários roteiros para fazer. E aí eu comecei
nesse vídeo que você falou sobre as obras, sobre a participação na rádio, a produzir conteúdo. E hoje eu produzo conteúdo sobre fake news, certo? Tem muito. A reação é de amor e de reprovação. Como você trabalha isso, leva uma boa, parte do ataque, fica na defensiva, como é que você recebe as críticas também? Aí tem um problema, né, Marinete? Eu falei só sobre a parte boa, vamos dizer assim, né? E tem a parte ruim também, né? As críticas, inclusive, eu me acho combativo porque eu não corro de ninguém, certo? Se você me quiser chamar aqui amanhã para debater com o Gustavo, eu estou aberto, mas vamos dizer assim. Mas as críticas, elas são... Eu gosto, certo? De ser criticado, de ser tal, da ibope, daquela coisa, a galera critica, eu respondo. Responde um lado, eu respondo o outro. Beleza. O problema são as ameaças e é a falta de respeito, certo? Coisa que a direita é craque, vamos dizer assim. A direita não, o bolsonarismo. Não vou colocar essa pecha no MDB, não vou colocar essa pecha no PMDB, que são democráticos, vamos dizer assim, né? Vamos colocar isso no bolsonarismo. Eles são, vamos dizer assim, eu não consigo nem definir uma palavra, antidemocráticos ao extremo. Então me manda mensagem me xingando, manda mensagem falando que vai me pegar na rua, manda mensagem, seu corno, me xingando, falando que vai pegar minha mãe, que vai bater não sei quem e tal, essas coisas. E isso acontece principalmente quando eu faço um vídeo novo, sempre acontece. A galera manda mensagem, sabe o que eu faço quando eu vejo isso? Bloqueio e pronto. Agora, quando é um comentário querendo puxar o debate, eu vou para cima do debate, claro. Porque eu tenho argumentos para debater. Eles não têm argumentos. Eles são baseados, as teses deles são baseadas em coisas falsas, vamos dizer assim, conforme eu falei aqui sobre o agro, vamos dizer assim. Agora, você falou um ponto importante. Eu discordo numa coisa. Tanto quem gosta da direita, da esquerda ou de nenhum, a maioria absoluta tem um sentimento muito forte no coração, mas são respeitosos. A minoria, essa minoria que gosta demais do Lula ou do Bolsonaro, que são ultra-radicais e principalmente violenta, a eles o peso e o rigor da lei. Situações dessa, Gabriel, Calil, você sabe que fora essa participação na comunicação, a gente é advogado também, eu recomendo procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. A pessoa vai responder um processo criminal, ela vai ser chamada pela lei, pela sociedade, porque violência política também é um tipo de violência que a gente precisa combater. O bom debate ele tem que acontecer. O bom debate ele é necessário. Ele faz parte da democracia. Mas a violência, no momento em que começa a te ofender enquanto cidadão, na sua integridade, na integridade de um familiar seu, aí ultrapassou a barreira. Então eu recomendo, quem está assistindo aqui, graças a Deus o debate hoje parece que está diminuindo, né, Gabriel? A temperatura está caindo, a gente torce para isso, mas fazer um debate de alto nível e com certeza dá resultado. Deixa eu fazer uma pergunta de Rio Verde aqui de novo. O Paulo do Vale, o nosso prefeito, ele tem demonstrado um alinhamento com o Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, com o vice-presidente. Ele aguardou o Lula, que não pôde vir na inauguração do Porto Seco aqui na cidade, e demonstra uma aproximação com o governo de esquerda, embora ele também deixe nas entrelinhas que não é direita nem esquerda, ele é Rio Verde. Vamos deixar isso claro. Mas como você, como militante da esquerda, vê essa aproximação do Paulo do Vale e tem no coração da esquerda, tem a possibilidade de vocês estarem caminhando junto com o grupo do prefeito em 2024? Mário, então, eu vou só fazer uma outra amarração aqui com relação ao tema passado, bem rápido. Você falou que não concorda comigo, que é minoria que faz isso. Certo, eu vou aqui fazer uma retificação.
vou fazer uma retificação e concordar com você, mas o problema é que a minoria que é radical faz muito barulho, né? E se incomoda, é complicado. Mas, agora, pulando para a pergunta... Mas fica à vontade, desculpa, Não, fica à vontade com relação. Só, agora eu entendi. A cabeça também viaja. Só antes da gente entrar nesse anúncio que você vai fazer do Paulo Vale ou não com a esquerda no coração de vocês. Vamos fazer um combinado aqui. Se o Paulo Vale vestir essa camisa aqui, quem sabe? Aí nós conversa aí. A pergunta, com relação, por óbvio, só para você confirmar aqui no grupo, você não generalizou a situação de ser direita ou esquerda violenta. São situações pontuais que você enfrentou e enfrenta de infratores, né? Isso. Tô falando de mim, né? No meu caso, né? Quem é de direita e o pessoal de direita deve ter algum problema com o pessoal que é radical de esquerda, vamos dizer assim, né? Isso aí é bem tranquilo com relação a isso. Agora, ô Mário, com relação ao Paulo aí, a gente fica muito magoado, né? Vamos dizer, ideologicamente falando, porque o momento da eleição de 2022, ele foi um momento crítico, certo? Eu não perdoo, vamos dizer assim, eu acho que quem apoiou Bolsonaro, eu vou retificar aqui, eu não perdoo não, quem apoiou Bolsonaro na época, eu acho que não teve uma leitura muito boa sobre o que iria acontecer com o país, certo? Acho que faltou responsabilidade, principalmente quem já era político na época, porque a gente tinha uma conjuntura política onde as pessoas estavam ameaçando ir para a rua para dar o golpe de Estado. Falar assim, não, se o Lula ganhar, nós não aceitamos, certo? Nós vamos para a rua. Como fizeram aqui em Rio Verde alguns desses antidemocráticos e foram interromper a BR-060. Não sei se você se lembra. Então, assim, era uma conjuntura grave no país, certo? De perseguição política e tal, de retirada de direitos civis, que é uma coisa que eu sempre enfatizo, certo? Tá aí as várias mini-reformas trabalhistas que o ex-presidente fez, tá aí a reforma da Previdência, tá aí várias outras retiradas de direitos, quebra das universidades. O FG lançava nota ano passado falando que não tinha dinheiro para comprar papel higiênico no outro dia, certo? Ia fechar, não tinha dinheiro. Então, assim, o cenário, ele era grave. Agora, observando principalmente, cara, o que me doeu com o Paulo foi a questão da pandemia. Paulo é uma pessoa ponderada, certo? Um médico conceituado e tal. E o nosso ex-presidente não gostava de vacina, gente. Nossa, aí fica difícil apoiar um presidente que não gosta de vacina e você ser um médico. Mesma coisa o Caiado. Mas, enfim, a questão dele estar junto com a gente ou não, acho que vai depender dele, né? Não sei se ele vai querer, não sei qual que é o espólio eleitoral que o PT vai ter nas próximas eleições para ele, né? Não sei se isso vai ser útil, se vai ser conveniente. Não tem nenhuma conversa nesse sentido, pelo menos não que eu saiba, certo? Mas a aproximação dele, quero deixar aqui claro, com o governo Lula, é uma aproximação institucional, vamos dizer assim, no sentido de que Rio Verde estava carente de recursos do governo federal nos últimos 2 mandatos presidenciáveis, certo? Então, vou dar aqui exemplos. No vídeo que eu fiz sobre o Minha Casa Minha Vida, ó, eu falo demais, minha água já até acabou. No vídeo que eu fiz sobre o Minha Casa Minha Vida, lá de frente ao condomínio e tal, eu comentei no final que o prefeito de Rio Verde, no caso o Paulo, foi para Brasília com o Pires na mão durante o mandato do ex-presidente, procurar recursos e não conseguiu. Aí quando eu falei que o prefeito tinha ido com o Pires na mão, muita gente, tá criticando o Paulo, não sei o quê. Não, gente, eu tô falando que o Paulo foi atrás de trazer os trem para cá e não conseguiu. Isso quer dizer que o Paulo é ruim? Não, isso quer dizer que o presidente é ruim, gente. Certo? Então a aproximação do Lula com o governo federal agora é nesse sentido. É no sentido de que o governo federal está atendendo os municípios. É no sentido de que o governo federal está mandando obra, está mandando recurso, certo? Está mandando coisa para as pessoas. Está mandando qualidade de vida, certo? A gente já vê, aí eu não preciso citar exemplos, mas isso não é Rio Verde, porque é uma cidade grande que está ganhando, não. São todas as cidades, inclusive de Goiás, que é um estado bolsonarista, vamos dizer assim, certo? Quirinópolis tem obra, Jataí tem obra, Rio Verde tem obra, Santa Helena tem obra.
essas foram as que eu passei, né? E nas outras que eu não passei, provavelmente deve ter recursos do governo federal que chegaram esse ano, que não vieram do governo passado, certo? Por quê? Porque era incompetente, porque não queria atender. Agora. Calil, deixa eu fazer uma pergunta para você, direto e objetivo. A gente está indo para a reta final, você tem muito conteúdo, a gente com certeza vai bater outros papos aqui. Podemos esperar o Gabriel Calil nas urnas em 2024? Opa, agora você chegou no ponto que eu queria chegar. Claro, pré-candidato a vereador por Rio Verde. Que, quiçá, pré-candidato a prefeito. Vamos ver o que se vira aí, né? Costumei ouvir uma frase assim de algumas pessoas. Ah, mas o Gabriel não pode ser candidato, é muito novo, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu ouvi outra pessoa até retrucando essa frase. Uai, o PSDB teve o Clailton Filho nas eleições passadas, por que o PT não pode ter o Gabriel Calil? E aí a pessoa que falou essa frase é o Bruno Marques, ele vai ter que patentear também, lá na Pignat Marcas e Patentes, que eu copiei dele a frase, certo? Então eu quero ver se você assume um compromisso aqui com o nosso bairro, nossa cidade. Nós pretendemos trazer todos os pré-candidatos a prefeito, quando homologar a candidatura, todos os candidatos. E se você ganhar a eleição, você se compromete na semana que você ganhar a eleição, vir fazer uma live aqui com a gente? Opa! Na hora. Durante o mandato. Vamos apertar as mãos? Para fechar o compromisso? Tá fechado. Tá fechado? Então importante, é isso aí. Importante a gente ter esse canal aberto aí. Agora, vou fazer 3 perguntas aqui para você. Pergunta aí para saber desse rapaz. Qual que é o time de futebol seu? Corinthians. Corinthians foi mudar a técnica na hora errada, hein? Vamos ver o que dá. Não vamos falar de futebol hoje, não. Não vamos falar de futebol, não. Vamos falar de política. E qual que é o prato de comida preferido seu? Cara, o prato de comida é estrogonofe de camarão. Oh. Ou escondidinho de camarão. Agora eu quero mandar um abraço para minha esposa maravilhosa, porque ela faz um estrogonofe de camarão e um escondidinho de camarão que eu vou te contar. Perfeito. Nossa Senhora. A Cristal Martins, mandar um abraço para ela. Bacana. Ela tá aqui no chat. Fica à disposição, porque eu gosto muito de comer um camarãozinho. Bora? Bora marcar, então. E vamos imaginar uma coisa aqui. Esse vídeo vai ficar guardado na internet, na história aí. Que mensagem você mandaria pro Gabriel Calil escutar daqui 30 anos? Quando você estiver já no outono já da sua vida, o que você mandaria pro Gabriel do futuro agora sobre ética e sobre o amor ao próximo? Mário, eu acho que parece até clichê, certo? Eu não vim com essa frase pronta, eu cheguei com ela aqui. Mas eu diria para ele não esquecer a frase de Rosa Luxemburgo, que é aquela: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, certo? É uma frase assim que quase todos os dias eu me lembro dessa frase, que é uma frase marcante, certo? Eu diria para ele não se esquecer dessa frase. E isso teria assim vários significados, né? Isso teria o significado de não desistir da militância, né? Não importa o quanto você seja perseguido, o quanto você seja vaiado, o quanto você seja achincalhado, você tem que defender aquilo que você acredita, né? Em maior ou menor medida, certo? Então, é esse recado que eu mandaria para o Gabriel do futuro, certo? E nunca se esquecer de medir o pragmatismo, certo? Não ser tão pragmático assim. Né? Se manter ali à esquerda, vamos dizer assim. Tá certo. A gente bateu um papo hoje aqui bacana com o Gabriel. Esse vídeo vai estar disponível na página, no nosso feed de notícias. Eu vou mandar também para o Gabriel daqui a pouco o vídeo para ele guardar, para ele esparramar aí para a turma. E quem está acompanhando a gente aí, não segue o nosso bairro, nossa cidade, fica o convite para estar aí acompanhando. E passo a palavra para você fazer despedir, fazer as considerações finais aí.
Mário, começo as minhas considerações finais dando uma ideia para o nosso querido Mário Neto. Você tem meu carinho, tem meu respeito, viu, Mário? O trabalho que você faz aqui é um trabalho muito bom. Eu estou tentando escolher as palavras para não falar besteira, mas eu diria que dessas páginas e jornais de Rio Verde que trabalham com as redes sociais, o nosso bairro, nossa cidade, com certeza é o melhor, certo? Obrigado. As demais não estão, algumas outras não estão comprometidas com a verdade, compartilha fake news, né, compartilha ódio, etc. Então, eu quero te parabenizar por esse trabalho. Agora, a ideia que eu queria dizer aqui é que da próxima vez vamos fazer um podcast de 3 horas para nós falar de política, de comida, de time de futebol, Mário Neto. 40 minutos é muito pouco. Acho que você percebeu que eu falo demais. Se deixar, eu fico aqui falando até amanhã, 6 da manhã. E se pôr uma pinguinha ainda, nossa senhora, aí fala até a hora do almoço. Mas, enfim, muito obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo agora, certo? Eu serei, muito provavelmente, candidato, sou pré-candidato, na verdade, ano que vem, as eleições, certo? A vereador, por enquanto, né? Como eu falei, vamos ver se nós saímos prefeito. E queria dizer para vocês, gente, um recado que eu sempre costumo falar, né, para as pessoas. Eu falei isso quando eu fui no Caio dos Santos participar do Papo Líder um tempo atrás, que é o seguinte: nós que vivemos do braço, nós jovens, que estamos entrando na universidade agora, que estamos fazendo isso, que estamos fazendo aquilo, que estamos correndo atrás da vida, a gente não pode se esquecer da política, certo? A gente não pode achar que a política é uma coisa que não importa. A gente não pode achar que representatividade, que entidades da sociedade civil, que representam as classes trabalhadoras, vamos dizer assim, elas não importam. Vou dar um exemplo. Quem tem dinheiro, quem é poderoso, adora política, certo? E vai colocar lá os seus pares. Adora sindicato rural, certo? Quem fala mal do sindicato, adora sindicato rural. Você tem que entrar dentro desses espaços e fazer a sua disputa. Você não pode achar que política é uma coisa que não importa, é uma coisa que não vai influenciar na sua vida, porque vai influenciar. Vou dar um exemplo. A nossa querida Rio Verde agora corre o risco de ganhar uma universidade federal, certo? Isso é política, isso é progressismo, isso é esquerda, certo? Então é isso aí. Você tem que gostar de política, porque se você não gostar, alguém vai gostar por você, certo? E provavelmente você não vai gostar das políticas que essa pessoa fazer. Bacana. É isso aí. Gente, bateu um papo hoje com o Gabriel Calil, vou encerrando por aqui. E convido a todos para estarem acompanhando a página. E uma ótima noite aí de quinta-feira.